Glória de Deus refletida nos céus. Vamos ler então os primeiros 6 versículos com muita atenção, esperando todos se assentarem. Vamos lá. Os céus, todos juntos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Convém ainda que eu explique. Essa primeira parte é uma revelação da glória de Deus, para que não haja desculpas de que ninguém no mundo ouviu sobre Deus. Essa primeira parte. Mas essa primeira parte não tem força de conversão aos que estão fora do reino de Deus. Então o Salmo completa com a palavra. E fala assim no versículo 7, os sinônimos da palavra de Deus: a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Aí descreve toda essa expressão, sinônimas da palavra de Deus. Mas nós não vamos falar isso, vamos só estar na primeira parte, linda parte desse Salmo 19. Este Salmo, tão lindo como eu falei, ilustra, irmãos, as verdades sobre Deus reveladas pela natureza, mostrando o caráter e as perfeições de Deus. Os céus, o universo visível, são provas da sabedoria, do poder e especialmente da glória de Deus. Os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, trazem uma mensagem de Deus até a cada um de nós. Como se fosse um cântico, como se fosse um hino de louvor, que exalta a glória de Deus, refletida nos céus. A glória de Deus, irmãos, pode ser vista e ouvida por todos nós numa noite de céus estrelados. Eu até quero convidar os adolescentes, quem sabe as crianças, para uma pequenina vigília na chácara, para a gente olhar os céus através de um telescópio que nós temos lá. Vale a pena. Vale a pena essa contemplação e perceber essa exaltação da glória de Deus pelos astros dos céus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
dois verbos aqui importantes: proclamam e anuncia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A gente vive na cidade muito clara à noite, não percebe, precisa às vezes sair um pouco para contemplar os céus estrelados e perceber que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus silenciosos declaram a glória do seu Criador a todos os que estão na terra. E o Salmo 148, irmãos, os seus versículos 2 e 3, ou melhor, nos 3 e 6, diz assim: louvai o sol e lua. O salmista está falando para o sol, falando para a lua. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que nunca passará. Os céus, irmãos, chegaram a ser até adorados de tão lindos que são. No Oriente Médio, embora a palavra proíba, para que ao erguerem os olhos aos céus e virem o sol, a lua e as estrelas e todos os corpos luzentes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. É uma ordem divina. Temos que contemplar os céus para adorar, para compreender essa revelação que eles fazem da glória de Deus a cada um de nós. Os grandes astros dos céus, especialmente esses que nós contemplamos, sol, lua, estrela, não foram feitos para serem adorados, mas também não foram feitos para ficarem sem a nossa contemplação. Por isso eu convido, quem sabe, as líderes das crianças que queiram passar umas horas à noite comigo na chácara. Temos um telescópio, podemos exibir para que eles percebam o que Deus quer que nós percebamos a respeito da sua glória. Quem sabe os jovens. E o Josué sabe mexer com o telescópio. Não é fácil, mas ele consegue. Então, irmãos, a proposta dessa criação de Deus no firmamento e nos céus são duas coisas diferentes. Firmamento é uma coisa e céus é outra. Vamos ver aqui isso. Essa proposta de Deus nos céus e no firmamento foi com certeza para que nós pudéssemos ver a glória de Deus refletida neles. Ah, mas eu não posso ir à noite, o sol está aí. Se você não puder olhar o sol, você vê a luz dele. Ele que ilumina os seus pecados. É o sol que mostra os nossos pecados. Então, primeiro vamos ver, os céus proclamam a glória de Deus, versículo 1, primeira parte. Os céus
anunciam, os céus falam, os céus tornam conhecida a glória de Deus. Em hebraico, a palavra céus é plural. Sempre é plural, céus. Por quê? A ideia original pode ter sido haver céu um acima do outro. Um céu para o sol, um céu para a lua, um céu para as estrelas. E acima desses céus, os céus, morada de Deus. O Paulo diz que conheceu um homem que foi até o terceiro céu. Por isso, céus em plural. E acima de todos os céus, nós repetimos aqui, teria, quem sabe, seria a morada de Deus. Mas Salomão diz que céus nenhum comporta a grandeza do nosso Deus para ser morada dele. Eu até andei estudando uma vez, falei isso aqui da hora, a encontrar nos céus a morada de Deus. Estudei muito. A palavra céus, aqui nesse salmo, refere aos céus vistos por nós, sem telescópio. Como eles se apresentam aos nossos olhos. A região do sol, da lua, das estrelas, dos planetas. À noite, na chácara, eu contemplo o planeta Vênus. Ele é grande, não brilha como as estrelas. Vejo o planeta Marte mais vermelhinho. Então, o que significa aqui no Salmo a palavra céu? Esses céus que nós podemos ver a olho nu. E a palavra glória, o que significa aqui? Os céus proclamam a glória de Deus. A palavra glória aqui nesse salmo, irmãos, significa a honra de Deus. Mas como é honra ainda é pouco para Deus, significa a sabedoria de Deus. E ainda é pouco, significa o poder de Deus. E ainda continua pouco, significa a habilidade de Deus. A glória de Deus significa ainda a fidelidade de Deus, a benevolência de Deus. Então a glória especifica de uma maneira ampla aquilo que Deus quer que a gente veja, revelado nesses céus que a gente pode olhar a olho nu. Tudo o que está no universo é uma proclamação de louvor a Deus. Eu perguntei para um irmão aqui, hoje ele canta, ele sentava lá atrás e não cantava. Aí eu falei, escuta irmão, por que você não canta? Ah, eu não sei cantar. Você não sabe cantar? Você não precisa louvar cantando. Você fala assim, glória a Deus. Tem alguém aqui que não sabe cantar? Não precisa cantar. Glória a Deus, olha os céus. Aí, não precisa falar glória a Deus, isso é coisa de pentecostal. Fala, grande Deus Criador dos céus e da terra. Tem jeito de louvar, cantando assim, cantar. Agora aquele irmão está sentado lá atrás, ele já canta. É gostoso cantar. Porque o som foi também inventado por quem criou os céus e as estrelas.
E por isso eu louvo a Deus pelo som, pela música, que é a arte de fazer manifestar os afetos da nossa alma a Deus. E contemplando os céus à noite, é difícil ficar sem manifestar esses afetos que são brotados pela contemplação da criação de Deus. Tributai ao Senhor, diz o salmista no Salmo 96, 7, 8. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Não sou eu que estou falando, é o salmista. Está gritando para esse mundo aí. Tributar ao Senhor, olhar para os céus e reconhecer. E em segundo lugar, irmãos, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é o firmamento? Eu falei até agora dos céus. O que é o firmamento? O firmamento é essa extensão dos céus que aparecem estendidos sobre nós. E foi feito para separar as águas que ficam abaixo e acima do firmamento. Está lá no Gênesis 1. Deus pôs os luzeiros no firmamento, ele fala em Gênesis 1. Os luzeiros ele pôs, criou no firmamento. Quer dizer, nessa extensão que está logo acima de nós. Para separar o dia da noite. Por que será que Deus quis separar o dia da noite? Porque a noite é escura para dormir. E o dia é claro para trabalhar. A noite não foi feita para você ficar acordado, foi feita para dormir. Ele separou uma coisa do outro, criou. Essas duas coisas tão diferentes. O sol para iluminar o dia, para você poder andar, trabalhar, produzir. E a noite, a lua. Até as 9, 10 horas, eu no sítio ou na chácara ando com a luz da lua, das estrelas. Mas logo depois, eu percebo que tenho de dormir. Lá, alguma vez, vou a um casamento, como ontem, e cheguei tarde. Muitos chegaram aqui tarde, mas estamos aqui. Porque noite não foi feita para festejar a noite inteira. É para dormir. A gente festeja lá uma vez ou outra, mas não pode trocar o porquê que Deus fez o sol e a lua. Ele escreveu que os luzeiros, Deus o colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Deus fez o sol para governar o dia, está escrito lá no Gênesis, e a lua para governar a noite. E o Salmo 104, 19 diz o seguinte, que a lua foi feita para marcar o tempo, as estações do ano. E o sol sabe a hora de se pôr. Eu estou lá na chácara, e eu sento lá e fico esperando o sol se pôr. Ele começou a se pôr às 6, depois ele foi para 6:05, depois chegou às 6:10, agora ele está se pondo às 6:26. Ele vai mudando, também vai nascendo em horas diferentes. Eu assisto o pôr do sol, porque não é hora mais dele iluminar, ele se recolhe para poder dar lugar para a lua, para dar lugar à noite, para a gente descansar e dormir. O firmamento, diz aqui a palavra, anuncia as obras das suas mãos. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos,
diz a palavra no outro versículo. E a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? Para que essa tão importância de nós, homens? Quem é esse homem que Deus se lembre? Esse homem tão minúsculo como eu, que hoje existo e amanhã já não vou existir mais. Amanhã já se foi. E o versículo 2 e 4 do Salmo 19 diz: um dia fala disso a outro dia. Interessante. Um dia fala para o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, Paulo baseia-se aqui para afirmar que a fé vem no se ouvir a pregação. Não é ouvir os céus, é a pregação. Por isso o Salmo completa com a palavra. E Paulo fala aqui que a pregação é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Paulo pergunta: porventura os judeus não ouviram? O que Paulo está querendo dizer? Porventura as pessoas todas não ouviram o que o dia está falando para o outro dia e a noite está falando para outra noite? Claro que sim, ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, diz a palavra. E as suas palavras até os confins do mundo. Isso já não é mais o Salmo, é Romanos. Paulo repete o que o Salmo está dizendo. Essa palavra dos céus é ouvida por todo mundo, embora não se ouça a sua voz. O testemunho de Deus, irmãos, é universal. Os céus proclamam. Os missionários nossos que estão em Portugal, na Alemanha, na África do Sul, Moçambique, nos Estados Unidos, são como os astros celestes. Levam a palavra para que seja também ouvida em outros países. Como os astros, comparados a eles. Claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, são percebidos os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, como também a sua própria divindade, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou. Não há desculpas para aqueles que dizem não perceber o poder de Deus, que foram criados. Não é o pastor Abílio que está falando, Paulo está dizendo, não há desculpas.
Não há desculpa para aqueles que dizem não perceber o poder de Deus em tudo que Ele foi, em tudo que Ele criou. Tais pessoas, diz Paulo, são por isso indesculpáveis. Romanos 1:20. Nós, irmãos, seres humanos, não entendemos, é lógico. Eu não entendo chinês, tailandês, eu não entendo. Nós não entendemos as linguagens humanas, algumas, mas essa todos entendem. Não podemos entender a linguagem que os céus proclamam e o firmamento anuncia. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, as suas palavras, até os confins do mundo. Se os jovens me convidarem, eles têm um culto sábado à noite. Eu já vi em vários deles. Eu posso vir projetar a nossa Via Láctea. Eu tenho muitas fotos. Eu fui professor de astronomia. Frequentei o Monte Wilson, nos Estados Unidos da Califórnia. Eu tenho alguma coisa para mostrar, além dos céus visíveis, a olho nu. Eu posso vir aí exibir uma noite desse culto, à noite de sábado à noite dos jovens. Um culto lindo, eu já participei de vários. Deus fez os grandes luminares, entre eles o sol, para fazer o seu percurso triunfante, diário sobre a extensão inteira dos céus, e derramar o seu calor sobre as criaturas. Mesmo que você tenha ar-condicionado no carro, você percebe o calor do sol. É o que o texto diz no versículo 5 e 6 do Salmo, diz: nos céus Deus pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge do seu calor. E o Salmo 84 diz: porque o Senhor Deus é sol. Salmo 84 diz no 11 e 12: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Feliz o homem, Senhor, que em Ti confia. Ele se compara ao sol, o nosso Deus. A luz do sol, irmãos, revela os nossos pecados, as nossas falhas. E quem é que não as tem? E o escudo que Deus é também, nos preserva contra os ataques do arqui-inimigo dele, que se chama Satanás. Esse escudo está lá no capítulo 6 de Efésios. Eu oro, tomo o escudo contra os ataques do inimigo. E como diz lá, eu uso sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas com pontas inflamadas do maligno. Terminando. Finalmente nós repetimos
os céus falam do poder de Deus, principalmente do seu poder exibido como Criador. Davi descreve o Senhor Deus como o autor do mundo e da palavra, num único hino nesse salmo. Deus tem se revelado à humanidade dessas duas maneiras, pelos céus e pela palavra. Quando a gente contempla os céus e Deus fala, é bem aliviador, é bem gostoso. Mas quando contempla a palavra, ele vai mais a fundo. Por isso que o comentarista diz que os céus não conseguem converter os pecadores. É preciso da palavra. A proclamação dos céus que nós vimos essa manhã não tem capacidade alguma de abençoar, de conceder salvação, mas tem capacidade para revelar a glória de Deus a cada um, para fazer que o mundo perceba que essa glória, ele não precisa procurar, Deus está lhe oferecendo gratuitamente, através dos céus. O que é glória? É a manifestação poderosa de Deus sobre cada um de nós. Ele quer entrar com sua glória em cada pessoa deste mundo. E por isso ele se revela através dos céus, através da sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. Proclama e mostra a proeminência do sol. E nos torna altamente responsáveis diante de Deus. E concluo com Isaías 34:4, diz que todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão. Olha, essa imensidão de céus, não só esse que nós contemplamos, mas toda essa imensidão vai se enrolar, Isaías está falando, como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira, vai cair. Eu posso até ir, não gostaria de ir, mas vou aqui no Mateus, que fala aqui, Mateus, logo depois das tribulações daquele dia, Mateus fala no capítulo 24, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Porque esse dia será o dia do Senhor, como lhe chama a palavra. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Os céus desaparecerão. Então é bom contemplar enquanto eles estão aí. Eles vão desaparecer.
com um grande estrondo, diz a palavra. E os elementos se desfarão abrasados. E também a terra e as obras que nela existem que serão atingidas. Nós temos o maravilhoso privilégio de apressar a vinda do Senhor, pregando como pregamos o Evangelho do Reino. E por isso precisamos de mais missionários para sair de Bauru, para acelerar a volta de Cristo, para ajudar as igrejas. E fico tranquilo, porque os judeus vão se converter e vão se juntar à igreja, a igreja a eles. E aí o mundo será totalmente evangelizado com o Evangelho do Reino. Eles é quem manda no mundo. Eles é quem manda no Senado americano. Nós, irmãos, temos o maravilhoso privilégio de apressar a volta de Cristo. A palavra não é dura, é a palavra. E ela está concedendo um privilégio a você e a mim. Teu vizinho precisa ouvir a palavra do reino. Os teus parentes precisam ouvir sobre o amor de Deus. Há pessoas aqui nesse bairro que estão ouvindo. Há um grupo saindo todos os sábados, anunciando. É um privilégio da igreja. Não é uma obrigação. Não é uma tarefa dura, é um privilégio anunciar o reino de Deus. Agora, outra palavra boa. Nós. Eu gostaria que você falasse comigo. Nós. É a palavra que fala. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Esse vai desaparecer, mas Deus vai criar novos céus, nova terra para nós. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. Nos novos céus e nova terra que Ele vai criar para nós, não vai haver mais sol nem lua, porque o próprio Deus será a luz para nós. Isso está no 21 do Apocalipse. O Cordeiro de Deus será a nossa lâmpada. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá. E a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. E enquanto aguardamos, irmãos, esse dia do Senhor, reconheçamos a excelência da criação dos céus por nosso Deus. E a vocês que nos visitam, essa palavra é extraordinária. Você pode sair para contemplar esse sol lindo, essa lua, que até nos inspira. Eu estava viajando, Neide telefonou, Bíblia, chega logo, a lua está linda. A lua até ajuda no namoro. E porque você é casado, pode ainda namorar contemplando a lua. Você que nos visitou, a recomendação, olha esse céu, esse sol de dia,
esses astros maravilhosos e perceba a glória de Deus manifesta em você, para que você reflita essa glória aqui na terra, porque esses céus refletem a glória de Deus. Seja assim, para o louvor da glória, para a tua salvação, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.